Prontinho. Bom dia. Frio, calor, tudo certo por enquanto. Cadê? Deixa eu já deixar o controle meio a postos. Tá. Eu vou deixar com quem sabe do assunto. Você já sabe, né? Se tiver frio. Já. Larissa, quanto tempo! Senti falta das suas críticas às minhas circunferências. Você voltou para criticar as cordas hoje, né? É, eu já vi. Eu já vi. Você tá bem? Você tá com uma cara boa hoje? Que bom. Que bom. Descansou um pouquinho? De vez em quando a gente precisa descansar, né? Fazer um retiro, né? Retiro das aulas presenciais. Mas tem vários alunos que fazem isso, né? A pessoa vem, de repente ela fica um tempo sem vir, assim. Ah, professor, eu tava vendo de casa, tá um tempo. Com esse calor também não ajuda, né, gente? Ó, gente, desculpa pelo atraso, tá? O trânsito realmente hoje foi bem caótico. Hoje, não esqueçam que, mesmo para quem não for ficar aqui hoje à tarde, a gente tem aula de tarde de orgânica, tá? Vai começar a oxirredução agora de manhã. E a aula extra da tarde é de orgânica. A gente começa às 14h30, beleza? Então vamos para física. Hoje é a nossa última aula trabalhando com assuntos relativos à ondulatória. Semana que vem a gente começa a parte de eletromagnetismo, na frente de quinta-feira, tá? Gente, esse assunto, ele é um assunto bem pouco cobrado. No Enem, por exemplo, eu não me lembro de ter caído alguma coisa nesse sentido ainda. O Enem gosta muito da parte de fenômenos ondulatórios. Tá? Mas como eu sempre falo, como vocês vão fazer vestibulares que têm mais conteúdo técnico, né? Vale a pena a gente dar uma passada sobre isso. Ah, é uma parte da acústica especificamente relacionada a cordas e tubos, né? Ou seja, a gente vai falar um pouquinho, basicamente, como que os instrumentos musicais, tanto de cordas como de sopros, como de sopro, né? Trompete, como é que chama aquele de jazz? Saxofone, como é que esses instrumentos produzem ondas específicas e como que elas se propagam dentro desses tubos, tá? Então é um assunto meio técnico. A aplicabilidade dele é relativamente restrita e aí a coisa quando é técnica vai passar por fórmulas, enfim, tá? Bom, a gente começa com cordas e depois fala de tubos, tubos abertos e fechados, tá bom? Beleza? Bom, antes da gente começar a falar sobre corda, eu queria só dar uma distinção de duas coisas, né? Qual que é a diferença de som e ruído? Eu estou dizendo isso pelo seguinte: quando você vê uma pessoa, qualquer pessoa tocar um instrumento, você sabe claramente se a pessoa sabe ou não tocar o instrumento, né? Quando a gente escuta uma música, as notas de uma música, aquilo de alguma maneira dá uma sensação na gente, né? A gente chama isso de som. E o ruído é o tipo de coisa que você escuta que você fala assim, nossa, isso aqui não tá legal. Às vezes você está escutando alguém, por exemplo, tocar uma coisa e a pessoa erra um acorde, e você percebe claramente que aquilo está estranho. Tem algumas notas musicais que ficam dissonantes. Então, som e ruído é simplesmente uma distinção que a ondulatória dá para o formato do tipo da onda. Geralmente, as ondas sonoras que a gente considera no nosso ouvido, né, como sendo ondas agradáveis de se ouvir, coisas que são audíveis, elas têm ondas bem bonitinhas, ondas bem regulares. Então, por exemplo, se eu pego um instrumento musical, começo a tocar perto de um aparelho que captura essas ondas, se a pessoa está tocando bonitinho, afinado, o instrumento ele vai produzir ondas bem regulares, onde você enxerga claramente uma crista, onde você enxerga claramente um vale, e isso a gente vai chamar de som. Tá? É uma, até certo ponto, uma classificação relativamente subjetiva, né? Porque a classificação é aquilo que é agradável, mas de repente aquilo que é agradável para mim não é agradável para as outras pessoas. Agora, quando você pega uma onda de ruído e coloca num aparelho onde você visualiza essa onda ela fica totalmente esquisita. Ela é assim, ó. Isso é um ruído.
É uma onda coproduzida totalmente irregular. Ruído, tá? Por que que essa distinção é importante? Porque eu só consigo produzir os harmônicos, que é o que a gente vai discutir aqui, com ondas regulares, tá? Então, ondas regulares, que são as ondas de som, vírgula. Peraí que tá muito pequenininho, para o pessoal de casa vai ficar ruim de enxergar. Ondas regulares, vírgula. Quando se propagam em cordas, podem produzir harmônicos. Podem produzir, produzir harmônicos, ou ondas harmônicas. A gente chama de harmônico mesmo. Tá aqui, tá? E o que que uma onda precisa ter de característica para a gente chamar ela de harmônica? Uma onda harmônica é uma onda que vibra de maneira estacionária. Vou escrever aqui, ó. Ondas harmônicas possuem um modo de vibração, possuem um modo de vibração estacionário. Então, assim, o, o estudo que a gente vai fazer, vai começar a fazer aqui, é um estudo especificamente para ondas estacionárias. Então, a gente precisa entender o que que é uma onda estacionária e ver o formato dessa onda estacionária se propagando nos instrumentos, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Vou escrever aqui, ó. Onda estacionária em corda. Onda estacionária em cordas. Bom, imagine então uma corda. Peraí, deixa eu colocar ela mais para cá. Imagina aqui uma corda presa a um ponto de apoio, tá bem? Uma corda, por exemplo, de um violão, de um baixo, algum instrumento que você percute a corda especificamente, tá? Beleza. Essa corda, ela vai, nos instrumentos, ela é normalmente ela é tensionada. Até tinha comentado com vocês na semana passada que uma das maneiras de você mudar a frequência da corda é apertando, mudando a tensão da corda. Quando você vai afinar um violão, por exemplo, você percebe isso, né? E a gente sabe sabe duas coisas, né? Primeiro, V igual a lambda vezes F. Então, para uma onda qualquer, a velocidade de propagação dela se relaciona com lambda e com a frequência daquele jeito que vocês conhecem, tá? Ah, outra coisa que a gente sabe, que a velocidade de propagação da corda, ela depende de raiz quadrada da força que você aplica na corda de tensão, dividida por um númerozinho mi. A gente chegou a fazer um exercício, um ou dois exercícios, com essa equação, ela chama equação de Taylor. Vocês lembram o que que era esse mi aqui? Ela é uma, mas não é bem uma densidade, ela é uma densidade linear, não é uma densidade volumétrica. Ela é uma densidade assim, ó, mi é a massa da corda dividida pelo comprimento e não pelo volume. É uma densidade particular, tá? É uma densidade de uma dimensão só, digamos assim, tá? Quantos gramas por metro, tipo assim. Beleza. Aí, para você produzir harmônicos, para você produzir ondas estacionárias, você precisa vibrar esta corda com uma determinada frequência. Ah, deixa eu só colocar aqui uma coisa, né? Peraí. Então, o comprimento da corda é L. Deixa eu colocar mais um aqui, 14. O comprimento da corda é L, certo? Aqui.
Beleza. E aí, o que que eu vou fazer, então? Eu vou colocar aqui um oscilador, tá? E esse oscilador, ele vai vibrar no que a gente vai chamar de frequências harmônicas. O que que é uma frequência harmônica? É uma frequência necessária para você vibrar a corda, para que ela produza esse harmônico. Não é qualquer balançar aqui que vai produzir a onda harmônica. Tem uma específica frequência. Então, vamos lá. Eu vou desenhar o que é uma onda estacionária. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 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 Ponto aqui, ó. Eu estou tracejando aqui aquilo que a gente vai dizer que é a posição de origem da corda. Tudo bem? Tá. Se eu começar a balançar com uma frequência específica aqui, eu vou produzir uma onda assim, ó, gente. Peraí. Eu vou produzir uma. Ó, essa aula ela é meio louca, porque você tem que desenhar uns negócios bem estranhos, tá? Já tô avisando. Então vocês já se preparem aí. Os desenhos malucos. Ó. A corda ela fica fazendo assim. Peraí que foi. Como que esse harmônico ele é conseguido, né? Como que essa forma de vibração ela é conseguida? Você vibra a onda com uma determinada frequência de tal maneira que ela se propaga. Então, imagina a onda se propagando para a direita. Quando a onda bate aqui, ela sofre uma reflexão. Só que quando a onda sofre essa reflexão, ela inverte a fase dela. É uma reflexão com inversão de fase. Então, aquilo que era uma coisa para cima vira uma coisa para baixo. Só que no momento que essa primeira onda sofre a inversão de fase, já tem uma segunda onda vindo. Então, essas ondas, elas começam a interferir uma na outra. Você tem a propagação da onda, ela bate aqui, reflete, inverte a fase e encontra com a onda que já está vindo na segunda vibração. Esse encontro de ondas te dá esse padrão estranho aqui. O que te observa nesse padrão? Você tem aqui um ponto. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto é o ponto que fica oscilando com maior amplitude, tá vendo? E aqui eu tenho pontos com amplitude zero. Esse ponto de amplitude máxima aqui, eu chamo de ventre da onda. Ventre da onda, tá? Ou também tem um nome meio estranho, é antinó. Antinó. Por que antinó? Porque esses pontos aqui, ó, que são pontos que não vibram, eles vão ser chamados de nó da onda, tá? E aí a onda ela fica fazendo isso, a corda, tá vibrando aqui, numa frequência. Essa frequência, ela é chamada de frequência do primeiro harmônico, ou chamada de frequência fundamental. Fundamental, tá? Beleza? E eu consigo calcular essa frequência. Qual é a frequência que eu devo vibrar uma corda para que ela atinja esse modo de vibração chamado som fundamental? Essa é a ideia. Tudo bem? Tá. É, vamos tentar calcular essa frequência em função do comprimento da corda e da velocidade de propagação. Eu vou escrever assim, ó. A frequência fundamental, tá? Você pode chamar de frequência do primeiro harmônico também. Pode ser calculada, pode ser expressa em termos do comprimento da corda e da sua velocidade de propagação.
de propagação. Aqui. A frequência fundamental pode ser expressa em termos do comprimento da corda, que a gente chamou de L, e da velocidade de propagação que essa corda tem. Então, perceba que aqui eu estou trabalhando com grandezas que eu consigo relacionar praticamente todas elas. Vamos tentar calcular essa frequência. Gente, dá uma olhada nessa onda. Quantos lambdas existem nessa corda aqui, ó? Pensa numa onda inteira. Uma onda inteira não é isso aqui, ó? Uma onda inteira não é isso. Então isso aqui não vale um lambda inteiro? Um comprimento de onda. Então olhar para essa parte aqui, ó. Vê quantas ondas você consegue enxergar aqui. E aí? Mais de um lambda ou menos de um lambda? Mais. Para ter um lambda, você tem que ter uma crista e um vale. Ali no meu desenho só tem o quê? Uma crista. Ah, mas tem um vale ali. Não, aquilo é a interferência da outra onda. Então, essa onda, o jeito dela se propagar na corda é um jeito tal que, para você produzir o primeiro harmônico, o comprimento da corda tem que equivaler a exatamente metade de um lambda. Então, eu vou escrever assim, ó. L igual a lambda sobre 2. L igual a lambda sobre 2. Ok? Tá. Só que eu sei que V igual a lambda vezes F. Só que aqui, presta atenção que eu vou fazer. V igual a lambda vezes F, ok. Só que eu vou escrever F1, que é a frequência do primeiro harmônico. Tá. Tá vendo onde está o lambda aqui, ó? Se eu quiser colocar no lugar do lambda um valor em função de L, que valor eu tenho que colocar aqui? Dois L's. Conseguem perceber isso? Porque, ó, se o L. Deixa eu ficar mais pra cá, porque o pessoal da casa não enxerga. Ó. O L é metade do lambda. Tá bom. Se o L é metade do lambda, eu posso dizer que o lambda é o dobro do L. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este lambda, que é o que que é esse lambda? É o comprimento de onda correspondente ao primeiro harmônico aqui. Ele vale dois L's. E vou colocar ele aqui na equação. Daí eu tenho que V igual a 2Ls vezes F1. Ok? Isolo F1. Pronto. F1. Vai dar V dividido por 2Ls. Então a frequência do primeiro harmônico numa corda vibrante é igual à velocidade da corda dividida por duas vezes o comprimento dela. Então, tipo assim, se você quer vibrar uma corda para ela ter esse modo de vibração específico, você tem que vibrar numa frequência tal que seja igual a isso aqui. E percebe que, como eu disse, todas essas equações estão conectadas. Por quê? Porque você fala assim, ah, professor, mas eu não sei qual é a velocidade da corda. Sabe sim, velho. A velocidade da onda da corda você sabe. Porque você regula o quê? A tração e conhece a densidade da corda. Então, se eu, dado que eu tenho uma corda e que eu conheço a força tensora dela, conheço a densidade dela, consigo determinar a velocidade, eu consigo calcular a frequência para qualquer harmônico. Então, geralmente, os exercícios desse assunto, gente, eles vão muito nessa linha assim, ó. Calcula para mim a frequência do terceiro harmônico. Calcula para mim a frequência do quarto harmônico. Então, tipo assim, você tem que achar frequência de harmônicos. De harmônicos. E aí você tem duas opções. Ou você decora, ou você aprende a desenhar um harmônico. Tá? Eu, como sou péssimo com decorar, eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nesses harmônicos de forma racional. De forma a pensar. Puta, peraí. Ele quer o terceiro harmônico. Então, que onda eu tenho que desenhar? Porque senão isso vira um negócio decoreba. Daí não tem muito sentido. Tá? Beleza? Bom, vamos. Agora o que eu vou fazer?
Eu quero aumentar essa frequência para eu gerar aqui o segundo harmônico, tá? Observa que a onda do primeiro harmônico, ela tem um ponto de vibração máxima, tá vendo? Então eu vou dizer que o primeiro harmônico, ou harmônico fundamental, ele é caracterizado por um N igual a 1, onde esse N você pode pensar em número de ventres. Então, tipo, o que que você precisa saber de verdade? Que uma onda que está vibrando no primeiro harmônico, na corda, ela tem um ventre. Ponto. Tá. E uma onda que estiver vibrando no segundo harmônico? Ela vai ter dois ventres. Então agora eu vou ter que desenhar aqui, nesse mesmo comprimento, eu só vou mudar a vibração da corda. Eu vou manter o comprimento dela. Eu preciso vibrar ela numa velocidade tal que eu gere aqui dois gomos de onda. Assim, ó, blop, blop. Quer ver, ó? Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu escrevi ali. F2, que seria o segundo harmônico. Vamos lá. Talvez não fique tão bonitinho, tá? Talvez fique uma barriguinha mais gorda que a outra. Nó, que horror. Tá aqui. Aí eu aumentei a frequência. Aumentei a frequência de vibração, começou a formar ali duas bolotas, tá? Eu tenho aqui, ó, um ventre, dois ventres. Beleza? Vou calcular essa frequência agora, tá? Bom, para calcular essa frequência, o que que eu preciso fazer? Como eu fiz aqui, ó. Eu sei que V é lambda F e eu quero expressar a frequência em função do L e não do lambda. Do L, que é o comprimento da corda, tá bem? Então vamos lá. V igual a lambda. Peraí, deixa eu colocar para o lado aqui. V igual a lambda vezes F2. Frequência do segundo harmônico. Ah, para eu trocar aqui por alguma coisa em função de L, eu preciso ver agora quantos lambdas tem nesse L. O comprimento da corda continua sendo L. Só que agora dentro desse L tem quantas ondas? Uma inteira, ó. Tá vendo, ó? Uma onda e a outra refletindo nela, interferindo, tá? Então aqui o lambda do segundo harmônico vale L. Vale L. Troca por L, V igual a L vezes F2, isolo F2, e bem, temos, aqui é L, né? Temos a frequência do segundo harmônico. Frequência do segundo harmônico é V sobre L. Tudo bem? Agora eu vou para o terceiro harmônico. Depois do terceiro harmônico, talvez a gente consiga perceber um padrão, para poder aí generalizar. Aí generalizar, tá? Lembrando que os harmônicos estão relacionados com o número de nós, tá, gente? Então, ó, no harmônico fundamental, eu tinha um ventre. Desculpa, eu falei nó, não, é ventre. Um ventre. No segundo harmônico, eu tenho dois ventres. Agora eu vou tentar desenhar aqui uma onda de terceiro harmônico com três ventres. Vamos ver se eu consigo. F3, N igual a 3. A onda começa daqui e vem para cá.
Vamos ver. É, como já de esperar, ficou meio tortinho. Mas ok. Aqui. Olha o padrão dessa. Três barriguinhas. Quantos lambdas tem na corda? Um e meio. Consegue perceber que é um e meio? Ó, lembra que onda é uma crista e um vale, né? Ó, crista, vale, uma onda, mais meia, tá? Então vamos lá. O lambda do terceiro harmônico, desculpa, o L é igual a 3 lambdas sobre 2. Então o que que a gente vai percebendo, né? Que a velocidade da corda, ela é meio que constante. Então, à medida que você vai vibrando mais a corda, você vai aumentando o número de gomos, porque a frequência está aumentando. Você está diminuindo o comprimento da onda, a onda está ficando mais curta e, consequentemente, ela está aumentando a frequência, tá? Então, aqui o L, ele fica, desculpa, o lambda do terceiro harmônico, em função de L, é 2L sobre 3, tá bom? Ó, se o lambda, desculpa, se o L é 3 lambdas sobre 2, o lambda é 2 L's sobre 3, tá? Agora eu escrevo, ó, V igual a lambda vezes F3, frequência do terceiro harmônico. Aí no lugar do lambda, eu ponho isto aqui, 2 L sobre 3. Então a velocidade fica igual a 2 L's sobre 3 multiplicado pela frequência do terceiro harmônico. Isolando a frequência, olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou passar o 3 para a velocidade aqui e o 2L para cá. Então vai ficar assim, ó. A frequência para o terceiro harmônico vai ser 3V dividido por 2L. Deu para entender? Já conseguiram perceber um padrãozinho aqui? Acho que dá para perceber um padrãozinho, né? Quer ver, ó? Padrãozinho é, para você fazer uma corda vibrar no primeiro harmônico, a frequência dela é metade de V sobre L. Perceberam? Metade de V sobre L, porque é V sobre 2L, né? Metade de V sobre L. Para você fazer a corda vibrar no segundo harmônico, é V sobre L. Para vibrar no terceiro, é 1,5 de V sobre L. Então é meio de V sobre L, 1 V sobre L, 1,5 V sobre L. Qual é a frequência do quarto harmônico? 2V sobre L. Ela vai aumentando de meio em meio. Ela vai aumentando de meio em meio. Tá? Então a frequência para o quarto harmônico ficaria 2V sobre L. A frequência para o quinto harmônico, meio, 1,5, 2. 2,5. 5V sobre 2L. E aí vai embora. E aí vai embora. Tá? Para qual harmônico você quiser. Então, assim, você tem dois tipos de exercício. Não dá para criar muita coisa viajada nesse tipo de assunto, gente. É a pergunta na bucha. Então, geralmente, o que que o exercício pode te fazer? Ele pode te dar uma frequência e perguntar que harmônico é. Ele vai te dar uma frequência, vai te dar um comprimento da onda e você descobre o harmônico. Ou o que é mais comum acontecer, ele te dá o desenho da onda e pede para você calcular a frequência.
Então você tem que descobrir que harmônico ela está vibrando. Então, o que, que eu acho que é interessante você guardar de decoreba? Que o número de harmônicos na corda, ela está relacionada com o número de ventres. Então, por exemplo, se o cara pede para eu construir, vai, eu quero a frequência de vibração de uma corda no quinto harmônico, eu vou ter que dar um jeito de desenhar uma corda com cinco ventres, tá? Beleza? Se você sabe essa regrinha do meio em meio, tá subindo de meio em meio, ó. Meio de V sobre L, um de V sobre L, um e meio de V sobre L, tá? Isso para corda, é isso aqui. Beleza? Oi. É um fator de variação, não sei se é o lambda isso. É porque ela vai, é porque assim, o que que a gente vai percebendo? A onda vai crescendo sempre de meio em meio, né? É exatamente de meio em meio, ó. Mais meio, mais meio. Aí eu vou por mais meia onda para virar os dois lambdas, tá? Então é o fator de, é estranho falar isso, mas é o fator de aumento do número de ventres, de meio em meio, tá bom? É isso aí, para cordas é isso, gente. Agora vamos para tubo. Tubo é mais louco, velho. Tubo é mais estranho ainda. Eu posso apagar ali no começo? Agora eu vou fazer o desenho para os tubos. Então vamos lá. Tubos. Mais um dia laranja, né? Hum. Ó, gente, olha que doideira. Quando, quando a gente fala de tubo aberto, a gente está falando de instrumentos tipo flauta, tá? Tem uma entrada e uma saída do fluxo de ar. As ondas sonoras, não sei se vocês lembram, a gente falou que elas eram ondas longitudinais, quando elas se propagam, por exemplo, no ar. E o que acontece? Quando você faz uma onda se propagar dentro do tubo, para ela produzir um primeiro harmônico, ela tem que vibrar dessa forma aqui, ó. Então, observando, isso aqui é um pedaço de uma onda estacionária. Você percebe isso? Eu tenho aqui um nó, tá vendo, ó? Que é um ponto que basicamente não tem energia, não está vibrando. E eu tenho aqui os antinós ou ventres da onda, tá vendo, ó? Aqui. Então, ó, para tubo aberto, qual é o macetezinho? Primeiro harmônico, um nó. Primeiro harmônico, um nó. Primeiro, igual na corda de violão. Tubo aberto, você vai vincular o harmônico ao número de nós para poder desenhar a onda direito. Outra coisa que você precisa visualizar, se você não quiser decorar a fórmula, que eu prefiro visualizar do que decorar a fórmula. Eu percebo que nas extremidades do tubo,
A parte da onda que está aparecendo aqui é justamente os ventres, tá vendo? Ó? Então, quando você vai desenhar uma onda num tubo aberto, qual que é a regra? Você respeita o número de nós de acordo com o harmônico e tenta desenhar sempre a onda saindo do tubo com a parte máxima aqui, ó, nesse padrão, tá? O comprimento da minha flauta ou do tubo em si é L, o comprimento do tubo é L, tá? E agora eu quero fazer a mesma coisa. Então, ó, quantos lambdas eu tenho aqui dentro? Isso é difícil. Para ter um lambda, você tem que ter uma crista e um vale completos. Se você, ó, você tem meia crista e meio vale. O que é isso? Meia onda. Meia onda. Ó, meia crista. Isso aqui é um quarto de onda, tá vendo? Ó? Isso aqui é um quarto de onda. Porque a metade de uma crista. Se a metade de uma crista é um quarto de onda. Lembrando, tá, gente? Onda é crista, vale. Então, ó, pega metade de uma crista e metade de um vale. Entendem? Então, ó, um quarto e um quarto de onda, tá? Então, aqui dentro deste tubo, o L vale meio lambda. Meio lambda, tá bom? Então, vou calcular a frequência para esse harmônico. Se, peraí, tô fazendo de azul outro, vou fazer de azul também aqui, ó. O L, ele vale metade do lambda. Portanto, o lambda vale 2 Ls. Qual é a frequência de vibração do primeiro harmônico em tubo aberto? Pensa numa pergunta mais específica que isso, né? Olha lá. Põe aqui o 2L, ó, plaque. Fica V igual a 2 Ls vezes F1. Isola a frequência, F1 igual a V dividido por 2 Ls. Se você estiver trabalhando no sistema internacional, não esquece, tá? Como a velocidade é metro por segundo, comprimento do tubo ou comprimento da corda precisa estar em metro, tá? Porque às vezes ele dá em centímetros. Tá aqui. Esse aqui é o fundamental. Agora eu vou tentar desenhar o segundo harmônico dessa corda, desse tubo. Então, esse aqui é o fundamental. Vamos lá. F2, N igual a 2. Ó, agora o desafio é desenhar mesmo. Agora, ó, no primeiro harmônico eu tinha um nó dividido num L inteiro. Então eu pus o nó bem no meio do tubo. Agora eu vou ter que dar um jeito de colocar dois nós aqui, ó. Dois nós, tá? Vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Agora vamos desenhar esse bagulho aí, velho. O mesmo tamanho, tá sempre, eu não tô variando o tamanho do tubo. Eu só tô variando a frequência do som agora. E aí, varia a frequência, a onda muda de forma ali dentro. Como aqui são nós, ó, qual que é o macete para você nunca mais ter que decorar as coisas nesse ponto, né? Aqui é nó, não é? O que tem que ter aqui no meio? Ventre, né? Então tem que fazer assim, ó, oi, ó, ron e ron, aqui, tá? Nossa Senhora. Agora, pra cá eu desenho, sobe, sobe, desce,
desce e sobe. Pronto. Esse é o padrão de onda. Tenta descobrir quantos lambda tem ali. Com calma, com calma. Uma onda é uma crista e um vale, não é? Uma onda é uma crista e um vale. E aí? Um lambda, né? Ó, meia crista. Ó, guarda, é uma crista mais um vale, vira uma onda. Então, ó, meia crista, um vale, meia crista. Meia crista com meia crista dá o quê? Uma crista. Coisa de louco. Mais um vale. Então aqui tem um lambda dentro da onda. É que ela se propaga de um jeito que fica um pouco difícil de ver que de fato é um lambda. Por isso que eu, particularmente, acho que é mais fácil de você contar cristas e vales. Então, ó, nesse caso, eu tenho que o lambda é igual ao L e V igual a lambda vezes a frequência do segundo harmônico. Então, troca o lambda por L e aí você tem V igual a LF2. LF2. Vamos fazer só mais um, tal, do terceiro harmônico. Que daí vai ficando meio insano também. Então a frequência pro segundo harmônico é V sobre L. Opa, V sobre L. Aqui, ó. Tá aí. Bom, se no primeiro harmônico eu tinha um nó no meio do tubo. No segundo harmônico eu tenho dois nós. Eu vou colocar aqui, ó. Dois nós. Eu até sugiro que você, se você não quer decorar a fórmula, eu sugiro que você anote isso em cima do tubo, ó. Para você vincular o, o harmônico com os nós, porque aí você consegue desenhar a onda. Porque qual que é a importância de você desenhar a onda certinha? É conseguir relacionar o V, o lambda, o comprimento dela, com o comprimento do tubo, tá? Vamos lá. Meu Deus, isso é desafiador. Aqui. E três nós, frequência 3, n igual a 3. Ó, aqui eu coloquei, eu vou colocar mais um pouco mais destacado, que talvez para o pessoal de casa consiga enxergar, ó. Eu vou ter que desenhar uma onda distribuindo de maneira relativamente equidistante aqui três nós, tá vendo, ó? Três nós. Lembrando que a onda tem que terminar de boca aberta. Ah, assim, ó. É, eu guardei assim quando eu estudei. Ah, tanto de um lado como do outro. Porque aí no tubo fechado, ela começa e termina com o bico. É só vai mudar isso, né? Tá? Vamos lá. Ah, Ah, entre dois nós tem que ter o quê? Ventre. Então taca ali ventre aqui, taca ali ventre aqui. Ai, lembrei de ventrícia. Contei, né? Quando eu vim pra Cuiabá, eu cheguei em 2008 aqui. Eu juro, eu fiquei um ano comendo ventrícia todo dia, cara. Nossa, cara. Agora eu não consigo mais também, assim, não, não dá. Ai, apaguei meu ventre, droga. Apaguei meu ventre.
Quantas ondas tem aqui? 1,5 onda. Ó, como é que eu contei, ó? Crista vale aqui no meio, ó. Tá vendo? Ó? Crista vale uma onda, não é? Metade de uma crista não é um quarto de onda? Mais metade de um vale não é um quarto? Então tem 1,5 lambda. Tem 1,5 lambda. Um lambda e meio, ó. Um lambda, consegue ver esse um lambda aqui, ó? Mais um quarto de lambda, mais um quarto de lambda. Um quarto mais um quarto dá um meio. Então dá um e meio lambda. Então, o L do fio, ele vale 3 lambdas sobre 2. Se o L do fio vale 3 lambdas sobre 2, o lambda, correspondente ao terceiro harmônico, é 2 L's sobre 3. 2 L's sobre 3. Agora eu consigo expressar a frequência correspondente ao meu terceiro harmônico. Não? Onde? Desde o começo. Professor, só tem uma dúvida. O que é uma corda? Né? Não, falando sério. Mesmo sério? Você não tava com cara de que tá entendendo. Jura, ela tava assim, ó. É, mas ela faz assim também. Pra ficar com uma cara feia. Eu dou aula olhando pra você. Ela fica assim, ó. E às vezes ela fala assim: ah, não, nem fudendo. Juro, ela pensa assim. Eu tô olhando, ela tá assim, ó. Nem fudendo. É. Aí eu vou vendo que, tá, que eu estou me fazendo claro quando a sua cara começa. Ah. Aí vai mudando, o mood vai mudando. Tá, como que vai ficar aqui, ó? V igual a lambda vezes a frequência do terceiro. Ó, gente, ó, no lambda eu vou colocar 2 L sobre 3. Então fica 2 L's sobre 3 vezes F3. Vai dar 3L, 3V sobre 2L, né? Vai ficar assim, ó. F3 igual a 3 Vs sobre 2 L's. Olha, acho que dá para rolar um padrãozeira. Dá para rolar um padrãozeira. Quer ver uma coisa, ó? Quando N é 1, quando N é 1, ficou V sobre 2L. 1V sobre 2L. Quando N é 2, ficou 2V sobre 2L. Que isso aqui não é V sobre L? É V sobre L, né? É. Aqui ficou 3V sobre 2L. Então qual é o padrão? NV sobre 2L. O padrão aqui, gente, para a frequência do enésimo harmônico, é NV sobre 2L. Onde o que é o N? É o número do harmônico que você quer. Ah, dá para mim a frequência do trigésimo harmônico. Foda-se, você não vai desenhar 30 um negócio desse. Você tem isso aqui, tá? E ninguém vai perguntar a frequência do trigésimo harmônico, né? Tá? Só tô fazendo o assunto parecer importante. Tá bom? Agora tubo fechado. É o mesmo padrão? É. Tanto é que é o mesmo padrão que o tipo de crescimento da onda é o mesmo. Meio, 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 meio. Você entendeu agora? É o mesmo padrão da corda. Então, tipo, o tubo aberto e a corda, eles vibram no mesmo padrão. O que dá para perceber que muda mesmo, no final das contas, é só o formato da onda, né? Porque na corda, ela vibra de um jeito especificamente diferente dessa daqui. Agora eu vou fazer no tubo fechado, tá, gente? Vou fazer no tubo fechado.
P, fechados. F1, fundamental. Ô, gente, nos tubos fechados, você tem, obviamente, né? Eu ia falar uma coisa. Você tem uma extremidade fechada e uma extremidade aberta. Então, aqui o que acontece? Nesse caso, a onda entra no tubo, lá no fundo dele, ela sofre uma reflexão e volta, tá? Fazendo uma comparação meio tosca, não é a mesma coisa, mas sabe quando vocês já brincaram de pegar uma garrafa meio que cheia de água e assoprar ela sai um som? É aquilo. Quando você consegue assoprar, depois você pode fazer uma experiência, pega uma garrafinha de plástico e enche ela de água até a metade. Aí você coloca a sua boca aqui, ó, e tenta assoprar lá dentro, só que de uma tal maneira que você consiga escutar um som. Vai sair tipo um sonzinho de flauta mesmo, tá? E sabe o que é interessante? Dependendo da altura da água, o som sai diferente. O som sai com mais agudo, mais grave, por causa que está variando o comprimento do tubo, tá? Vamos lá. Primeiro harmônico, o que eu chamo de harmônico fundamental. Qual que é o macete para você? Fala. Exato, ó. Aqui é fechado, né, ó. Aqui é aberto, ó. Que coisa besta. Vixe. Perdão. Meu Deus. Desculpa aí. Muito velho, né, cara? Puta, é mesmo, cara. Perdão, pessoal. Foi sem querer. Perdão. Ó, o segredo para você para você não desenhar a onda errada no fechado é o seguinte: na parte aberta vai vir sempre um ventre. Na parte fechada vai vir um nó. Então ela vem assim, ó. A primeira onda ela vem assim, ó. Muito doida. Nó. Wrong e wrong. Ó. Essa é a primeira onda que você propaga nesse tubo que dá a frequência harmônica, tá? E aqui o segredo é o seguinte, ó. No tubo aberto, eu vinculei harmônico a nó, certo? No fechado, você vai vincular harmônico a ventre. Então aqui tem um ventrezinho, tá vendo, ó? Um ventrezinho aqui. Então esse aqui é um ventre. Um ventre. Aqui. Quanto tem de onda aqui? Metade de um ventre, tá vendo, ó? Aqui. Então isso é um quarto de onda. Um quarto de lambda. Então meu L, ele vale um quarto de lambda. Portanto, lambda vale 4 Ls. Velocidade igual a lambda multiplicado pela frequência do primeiro harmônico. Então fica velocidade igual a 4 Ls, perdão, vezes F1. Então a frequência do primeiro harmônico para tubo fechado é V sobre 4L. V sobre 4L. Oi. Não, quando eu falo um ventre, assim, tem um pontinho encostando no máximo lá. Tem um pontinho de máximo. Porque agora, no segundo harmônico, eu vou desenhar dois pontinhos de máximo, tá? Então vai ficar assim, ó. Vamos tentar desenhar agora o segundo harmônico. Aqui, ó. Tenta desenhar o segundo harmônico.
Vê se sai. Oi. Hã? Flauta de pan, que é aquela flautinha que tem. Que você toca assim, tá ligado? Sabe aquela flautinha assim? Ela é fechada. Aquele tubo é fechado. Tipo, tem uma flauta da. Não sei se o pessoal da Bolívia usa muito essa flautinha também, né? Do pessoal da Bolívia, do Peru, eles usam aquela flautinha de pan. É bem, bem gostoso aquele som meio de. Parece que estão usando meio de selva, assim, um negócio meio. Ficando louco, né? Gaita é tubo. Puta, gaita é tubo aberto. Ou é tubo fechado? Eu não sei. Tá aí, eu não sei. Alguém manja de música aí pra saber? Se gaita é aberto ou fechado? Cara, eu tô achando que gaita é aberto. Porque você aperta de um jeito e sai por aqui. Eu acho que é aberto, gaita. Acho. De exemplo de tubo fechado, que eu só conheço é flauta de pan. Ó, qual que é o truque? Eu vou ter que desenhar dentro desse tubo agora dois pontos de máximo e a onda precisa terminar aqui com nó. Aqui. Aqui termina com nó e agora eu vou ter que encaixar aqui dois pontos de máximo. Sendo que o primeiro ponto de máximo tá aqui, ó. Aqui. Então o outro ponto de máximo ele deve estar aqui no meio. Aqui, ó. Ó. Então aqui você vai desenhar os ventres, ó. Ventre, ventre e nó. Lembrando que entre ventres eu tenho nó. Então o padrão é meio que assim, ó. Ó, vamos desenhar. Peraí que eu acho que eu desenhei errado. Tem que terminar num nó. Melhor fazer o seguinte. Nó, ventre, nó. Ah, tá aqui. Achei o problema. Aqui, ó. É, vai ficar bem torto. Gaita é fechado? Ah, olha lá, já acharam já. Gaita é fechado. Ó, pronto. Uau. Vai dando ruim, vai dando ruim. Ali, ó. Toda torta a minha onda. Hum. Um ventre mais um ventre aqui e termina com nó, tá? Quanto tem de onda aí dentro, cara? 1,25, eu acho. Deixa eu ver. Não, mentira. Aqui tem meia onda, ó. 0,5 de onda. Mais um quarto. 0,75 da onda, tá vendo? A meia onda, que é uma crista inteira, mais metade de um vale. Então é 0,5 lambda mais 0,25 lambda. Dá 0,75 lambda. 0,75 são 3 quartos de lambda. Então, o L é igual a 3 quartos do lambda. Então, esse lambda correspondente, ele vale 4L sobre 3. 4L sobre 3. V igual a lambda vezes frequência do segundo harmônico. E aí agora eu substituo aqui no lambda 4L sobre 3. É igual a 4L sobre 3 F2. Tá aqui. Então a frequência do segundo harmônico, F2, ela vale 3 vezes sobre 4Ls. Tá aqui. Desenha um terceiro? Vamos desenhar um terceiro? Só mais um. Já que a gente fez 3 harmônicos para as outras duas, né?
Vamos desenhar para o terceiro harmônico dessa. F3, N igual a 3. Ó, no terceiro, gente, eu vou tentar desenhar a onda com 3 pontos de máximo aqui, ó. E terminando com um nó aqui, ó. Talvez eu tenha que vir com um pouquinho mais para cá com esse aqui. Aqui. Traz esse um pouquinho mais para cá também. Aqui. São os meus pontos de referência aqui, ó. Tá? Nó. Aí um ventre aqui, um ventre aqui, um ventre aqui. Aí aqui no meio tem que ter um nó, né? Ó, tem um nó aqui. Aí vai ter um nó aqui no meio. E vai ter um outro nó aqui no meio, ó. É, vai ficar torta. Tudo bem. Não tem problema. Aqui, ó. Deixa eu ficar desse lado para o pessoal enxergar. Aqui, ó, gente. Quantos lambda tem aqui? L igual a. Ó, crista vale. Crista vale. Uma onda. Uma onda. Mais um quarto de onda. 1,25. Infração fica 5 quartos, né? 5 quartos de lambda. Lambda. Isso para o N3. Para o N3. Portanto, lambda igual a 4 L's sobre 5. Tá aqui. Como V igual a lambda F, então para a frequência do terceiro harmônico, eu tenho que F3. Vamos colocar aqui, ó. Só tirar essa cadeirinha daqui. Então fica V igual a 4 L's sobre 5 vezes F3. Frequência do terceiro harmônico é 5V sobre 4L. 4L. Tá aí. Então ficou 1V sobre 4L, 3V sobre 4L, 5V sobre 4L. Né? Deve ter um padrão aí também. Na apostila tem uma formulinha de padrão, tá, gente? Não sei se precisa decorar, não, tá? Eu investiria mais o meu tempo em desenhar a onda do que decorar. Porque eu não gosto de decorar. Beleza? Vamos fazer exercício? Tem alguns aí pra gente brincar. Desculpa. Bora, bora. Os exercícios, gente, estão na página 204. São 7 questões, tá?
Vamos lá. Questão número 1, gente. Página 204. Ondas estacionárias. Ah, tem algumas questões que a gente não precisa fazer. Por quê? Porque já foi feito aqui, ó. Tudo que a gente fez aqui tem algumas questões. Eu vou ler as questões e já vou indicando para vocês, ó. A questão número 1 diz: ondas estacionárias são produzidas numa corda tensa. Sabe-se que o primeiro harmônico corresponde à corda vibrando com N, com o ventre N igual a 1. Segundo harmônico, N igual a 2, e assim por diante. Ele pede para calcular a frequência da onda em função de L e V. Já fizemos. O exemplo das cordas, na verdade, é a questão número 1, tá? Então pode colocar, se você quiser colocar do ladinho aí da apostila, exemplo das cordas, tá? No caderno. 2. Aí a 2 a gente já tem que fazer conta aqui. 2. Ele fala o seguinte: uma corda tem 40 centímetros de comprimento e 10 gramas de massa e está tracionada com uma velocidade de 360 newtons. Qual a velocidade das ondas que se propagam na corda e que produzem ondas estacionárias? Item A, né? E qual a frequência fundamental de vibração dessa corda? Então, esse exercício é um exercício bem bom para a gente fixar bem tudo que foi dado aqui. Então, ele fala o seguinte, ó. Eu tenho uma corda que tem um comprimento de 40 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, tá. 40 centímetros. Ela está sendo tracionada com uma força de 36 newtons e ela tem uma massa de 10 gramas. E a força de tração dela é de 360 newtons. Eu falei 36, mas é 360. No item A, ele pede para calcular a velocidade de propagação da corda, equação de Taylor chama, né? Equação. Velocidade igual a raiz quadrada da força dividido pela densidade linear. Olha lá, lembra que eu tinha falado daquele negócio da densidade? Ó, aqui não é bem uma densidade daquele tipo massa sobre volume. É uma densidade do tipo massa sobre comprimento, tá? Então vamos calcular a densidade da corda. Aqui. 10 vezes 10 a menos 3 sobre 4 10 a menos 1. Menos 1, tá? Massa sobre comprimento. Dividido pela força. Aqui vai ficar comprimento. 10 por 4 dá 2,5. Vezes 10 elevado a menos 2 quilogramas por metro. Vê se ficou de vocês ficou assim, ó. Peguei a massa em quilogramas, dividi pelo comprimento em metros. Ficou isso aqui, ó. Agora eu vou trazer esse número para dentro desta conta para calcular a velocidade da corda, tá? Então fica V igual a raiz quadrada de 360. Eu vou colocar na notação científica, meio toque. 36 vezes 10 dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui. Vamos ver quanto que dá essa conta. Então deu assim, ó. Velocidade igual a raiz quadrada de 14,4 vezes 10 elevado à terceira. Que dá 144, 10 ao quadrado, né? Tira tudo da raiz, gente. 144, 12 vezes 10. Dá 120. Eu acho que é isso a conta. Essa é a velocidade de propagação na corda. Agora ele quer a frequência
fundamental de vibração da corda. Tá, se eu quero a frequência fundamental de vibração da corda, eu preciso lembrar como ela vibra no primeiro harmônico. Lembra que a vibração da corda no primeiro harmônico, gente, ela é só uma barriguinha. Ó, ela é assim, ó. A corda no primeiro harmônico, ela vai vibrar exatamente assim, ó. Então, isso aqui é o F1, N igual a 1. Se você lembrar a fórmula, acabou. Supondo que eu não lembre a fórmula. Quantos lambdas tem aqui? Se tem só uma barriguinha, é metade de uma onda. Então, eu posso dizer que, já no item B, né? O comprimento da corda é metade do lambda. Portanto, o lambda do primeiro harmônico vale 2 Ls. Agora eu aplico a equação da ondulatória. V igual a lambda vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, o que a gente está fazendo aqui é descobrindo a frequência em função do que eu tenho. Agora eu vou substituir. V igual a 2 Ls. Opa, 2 Ls F1. Ó, 2 Ls F1. E F1 igual a V sobre 2L. Tá? A frequência do enésimo harmônico é NV sobre 2L. Agora eu substituo os dados que eu tenho. Por quê? Eu tenho a velocidade de propagação da corda. Tenho a velocidade de propagação da corda. Eu tenho o comprimento da corda. E eu sei a frequência do harmônico que eu quero. Então, fica F igual a 120 dividido. Só cuidado aqui, tá, pessoal? 40 centímetros vezes 2 dá 80 centímetros. Coloque em metros. 8 vezes 10 elevado a menos 1. Ficou 120 dividido por 8 vezes 10 a menos 1. Vai dar 120 por 8, acho que é 15, né? 15. Então a frequência vai dar 150 Hz. Porque vai ficar 15 sobre 10 a menos 1, né? Passo 10 a menos 1 para cima, vai dar 150 Hz de vibração. Tá bom? Quanto que dá a frequência do segundo harmônico? 300. E a do terceiro? 450. Ela vai tum, 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 vai crescendo. Então, se eu vibrar 150, ela fica assim. Se eu vibrar 300, ela vibra no segundo. E assim vai, tá? Aumentando a frequência. Fechou. Oi? Não, porque nesse caso vai subir uma oitava. Porque, porque assim, qual que é o conceito de oitava? Quando você pega duas frequências, divide uma pela outra e dá um número inteiro, você tem uma oitava. Então não é sempre que vai dar uma oitava. Por exemplo, de 150 para 300 dá oitava. Ah, não vai dar sempre. Porque aí vai para 450, vai subindo oitavas. Vai subindo oitavas. Ô, gente, a questão 3 pode escrever aí do lado, tubo aberto, são os exemplos de tubos abertos. Ele fala: expresse as frequências harmônicas para tubos abertos. E a questão 4 é para tubo fechado. Tá? A questão 1 é para corda, a 3 é para tubo aberto e a 4 é para tubo fechado. Tá bom? Vamos fazer a 5. Ó, 5 parece ser difícil.
Questão 5. Ele fala assim, ó. Tem-se dois tubos sonoros, um aberto e outro fechado, que emitem a mesma frequência fundamental de 330 Hz. Sabe-se que o som se propaga no ar com velocidade de 330 metros por segundo. Então, ó, a frequência fundamental dos tubos é 330 Hz. A velocidade de propagação do som é 330 metros por segundo. Determine a. Perdi. Sabendo que são, determine os comprimentos de cada tubo. Então vamos lá. Vou fazer primeiro para aberto. Ó, como que vibra a onda em tubo aberto, primeiro harmônico? Tem isso aqui, ó. Isso é a onda do primeiro harmônico. Olha lá. No tubo aberto, né? Depois eu faço pro tubo fechado. Então eu sei que. Opa, perdão. Eu sei que aqui tem meia onda, né? Meia onda, todo mundo concorda? Ó. Um quarto de onda mais um quarto de onda, meia onda. Então, aqui o L, ele vale metade de um lambda. Portanto, lambda igual a 2 Ls. Tá. Velocidade é lambda multiplicado pela frequência. Velocidade igual. No lugar do lambda, eu estou botando 2 Ls. Estou relacionando o lambda com o comprimento do tubo, eu quero isso. Então fica 2 Ls vezes F1. Tá? Se você lembrar da fórmula, você já faz direto. Então a frequência, então ele quer o comprimento do tubo. Pronto, agora eu já posso substituir as informações do problema. Ele fala que a velocidade do som é 330 na corda, igual a duas vezes o comprimento do tubo, vezes a frequência que ele está vibrando no harmônico correspondente, ó. Tá? Cancela os 330, vai ficar 1 igual a 2 Ls. Então o L deu meio metro. O tamanho desse tubo é de meio metro. Pô, é meio trampo construir uma flauta, hein, velho? Fala a verdade. Rapaz. Agora vamos pro fechado. Fechado. Onda do primeiro harmônico no fechado. Onda do primeiro harmônico no fechado. Isso aqui. Ó a diferença dos modos de vibração, tá? Ó. No aberto, no fechado. Primeiro harmônico no aberto aqui, de novo, ó. Ó, tá? Aqui eu tenho quantos lambdas? De novo, um quarto de lambda, metade de uma crista. Então aqui o L vale um quarto de lambda. Portanto, o lambda vale 4 Ls. V igual a lambda vezes F1. A frequência de vibração desse harmônico é 330 também, né? Então fica 330 igual a lambda, que são 4 Ls, vezes 330. O tubo é menor, né? Esse tubinho é menor. Opa, aqui é 330, perdão. Ó, vai dar 0,25 esse tubo. L igual a 0,25 metro. 1/4, né? Aí. 6.
Seis. Na 6 ele fala o seguinte: um tubo fechado tem um comprimento de 50 centímetros. Ele emite um som com frequência fundamental igual a duas vezes a frequência fundamental do som emitido por um tubo aberto. Olha que filho da mãe. Ele está comparando frequências. Qual é o comprimento do tubo aberto? Você percebe que nos exercícios, mesmo nos mais difíceis, eles procuram colocar harmônicos baixos, né? Para caso o aluno queira desenhar, isso fique possível na hora. Então ele está comparando um tubo aberto com um tubo fechado. O tubo fechado, ele fala que tem 50 centímetros. Então o comprimento do tubo fechado é meio metro. Meio metro, tá? Ele fala que o tubo fechado tem uma frequência fundamental duas vezes a frequência do fundamental do aberto. Então, se a frequência desse aqui for F, esse aqui vai ser dois Fs. A frequência do fechado é o dobro da do aberto, tá bom? Ele quer que eu calcule o comprimento do tubo aberto, tá? Aqui, obviamente, o que que a gente vai ter que admitir que é igual? Tem alguma coisa que é igual. A velocidade do som. Está se propagando no mesmo meio, então ela vai ter a mesma velocidade de propagação. Porque eu preciso, de alguma maneira, eu vou ter que igualar essas duas equações. Então, ó, no tubo aberto, de novo, ó, tubo aberto, tubo fechado. Ó, beleza, de novo. Aqui o comprimento do aberto, ele vale metade de um lambda, do lambda dele. Enquanto que no comprimento do fechado, vale um quarto de lambda, tá bom? Então aqui o lambda do aberto é 2LA e o lambda do fechado, desculpa, o lambda do fechado é 4LF. Tá aqui. Agora eu vou igualar, eu vou escrever a equação de velocidade para os dois e igualar. A velocidade do som aqui, ela é o lambda do aberto multiplicado pela frequência dele. Aqui, ó. Escrevi a equação em função do L e da frequência. No tubo fechado, a velocidade da luz, do som, é 4LF vezes a frequência dele. Só que a frequência do som aqui é o dobro da do aberto. Então aqui eu coloco dois Fs. E aí eu vou igualar as duas. Então fica 2LA vezes F igual a 8, porque aqui tem 2 vezes 4, 8LF vezes F. Pronto. Cancelemos as frequências. O comprimento do tubo fechado eu tenho meio metro. Então fica 2 vezes LA, que é o comprimento do tubo aberto, igual a 8 vezes o comprimento do fechado, que é meio metro. Aqui, tá bom? 8 vezes meio dá 4, dividido por 2 dá 2 metros. Então o comprimento do aberto tem que ser 2 metros. Aí. Pronto. 7.
Vou esperar aqui isso. Na 7 ele fala o seguinte. Vou ficar aqui um pouquinho para o pessoal de casa conseguir terminar de copiar ali. Bruna afina a corda Mi do seu violino para que ela vibre com uma frequência mínima de 680 Hz. A parte vibrante das cordas de violino da Bruna mede 35 centímetros, como mostra a figura. Item A. Calcule a velocidade de propagação da corda na, no violino. E B. Considere que a corda Mi esteja vibrando com uma frequência de 680. Determine o comprimento de onda no ar da onda sonora produzida por essa corda. Oi, tá muito frio. Quem tá? Ah, tá aqui. Você não tá com frio hoje? É, acho que ele não tá aumentando, então. Nossa, não é possível, gente. Pronto. Mano, tá 27, cara, mas não é possível. Não tá 27, né? Nem a pau. Eu tô achando que não tá mudando, não. Quer desligar isso também? Pode desligar. Se quiser passar o controle lá pra trás, gente. Os caras estão morrendo aí, congelado. Q7. Tá, eu tenho a corda. Quantos centímetros ela tem? 35, né? 35 centímetros, tá? Qual é a frequência fundamental dela, gente? 680 Hz. Aí. Qual é a fórmula para primeiro? Fala. É, então, é isso que eu ia falar. Ele usa o termo frequência fundamental, né? Ele usa o termo frequência mínima. A frequência mínima é a menor frequência para você produzir um harmônico, ou seja, é a fundamental, tá? Tá, vamos lá. A frequência para o enésimo harmônico. Agora a gente já pode usar a fórmula, né? Acho que já deu já. A frequência para o enésimo harmônico numa corda é NV dividido por dois L's, onde N é o número do harmônico. Se ele fala que a frequência do mínimo é 680, então nós estamos no primeiro harmônico. Então fica 680 Hz igual. Como N é 1, né? Eu estou no primeiro harmônico, fica V dividido por. O comprimento da corda do violino que vibra, né? A parte da corda que vibra, é 35 centímetros, 0,35. 0,35 vezes 2, 0,7. Tá ali. Quanto que dá 680 vezes 0,7? Deixa eu ver. 680 vezes 0,7. 476, gente. Ele está dando 476. 476 metros por segundo. Tá aqui. Beleza? Considere que a corda Mi esteja vibrando com uma frequência de 680 Hz, que é exatamente a frequência que ele está dando ali. Determine o comprimento de onda no ar da onda sonora produzida por essa corda. Agora é só usar a velocidade dela no ar, né, gente? Porque é o seguinte, ó, essa velocidade aqui é a velocidade de propagação dela na corda. Só que daí o que que acontece? A corda vibra. A corda vibrando, vibra o ar. E aí eu escuto a frequência. Então, no ar, gente, a velocidade muda. No ar, a frequência continua 680. Você está escutando a mesma nota que a menina está vibrando na corda, só que agora com uma outra velocidade. Então aqui eu vou aplicar o V igual a lambda F.
só que com a velocidade de 340, tá? 340, então aqui não precisa fazer nada de tubo. É lambda vezes no ar a frequência é a mesma, então o lambda é meio metro é o lambda dela, tá bom? Só a última pergunta, que daí a gente fecha. Ela vibrou a corda, aí o som passou da corda para o ar. Que fenômeno é esse? Refração. Refração. Tudo bem? Beleza? Fechou então. Passa a régua. A gente volta para NOx, tá? Vamos começar com o número de oxidação hoje, na volta. E finalizamos a parte de ondulatória, tá bom, pessoal? Eu volto em 30 minutinhos.